A defesa de Felipe Martins está em contato com autoridades americanas para tentar provar que houve falsificação do registro de entrada do ex-assessor da presidência nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Os dados foram utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como base para manter Martins preso por 6 meses neste ano, durante as investigações sobre sua suposta participação na criação de uma alegada minuta golpista. O argumento da prisão preventiva foi de que Martins poderia tentar deixar o país novamente. No entanto, o ex-assessor da presidência apresentou provas de que não saiu do Brasil no fim de 2022 e foi liberado em agosto. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente, inclusive, exibiu na tela destaque dessa notícia no nosso site, revistaoeste.com. Fato é que há uma suspeita, e não é de hoje, Ana, de uma fraude, de que tenha havido uma fraude no registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Em razão disso, ele teria ficado preso por 6 meses neste ano. Também trouxemos a informação de que Marco Rubio, futuro secretário de Estado americano, teria se encontrado com advogados de Felipe Martins para tratar desse assunto. Fato é que há uma investigação em curso. Ana, muito boa noite. Exatamente, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto e toda a nossa querida audiência. Paula, a questão desse caso todo é que agora ele será tratado como uma questão de segurança nacional também. Eu acessei as minhas fontes em Washington, dentro do Congresso americano, e essa é uma das maiores preocupações, porque se podem falsificar com tamanha facilidade um documento de alguém que não entrou, mas que teoricamente teria entrado, de maneira falsa, teria entrado, mas essa pessoa não saiu e foi presa no Brasil, porque esse é o caso, o absurdo caso do Felipe Martins. A gente pode até falar depois, deixo aí para os meus colegas aí de São Paulo, para vocês falarem do jornalista, do Amado, jornalista que colocou isso como fato de que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos. E depois, a história só complica. A entrada aconteceu, ela foi colocada no sistema muito tempo depois, com um passaporte, o número do passaporte do Felipe Martins que havia sido cancelado 2 anos antes, o nome do Felipe Martins escrito Felipe e não Felipe, como é o nome dele com I. E aí fica o questionamento das fontes que eu ouvi em Washington, Paula. O que mais pode ser feito em relação a essas possíveis entradas e saídas, essa falsificação de documentos, num esquema muito maior, com terroristas, com células terroristas aqui dentro, porque nós estamos falando de um caso extremamente político, uma perseguição política a um opositor político do governo Lula. Mas o caso vai ser tratado como uma coisa muito maior, inclusive com a expressão que eu ouvi. É um caso de segurança nacional. Quem falsificou esse documento vai pagar. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, é o que a Ana trouxe, O caso do Felipe Martins virou uma questão de segurança nacional nos Estados Unidos, Silvio. E aí ela citou o jornalista, o Guilherme Amado, que publicou uma reportagem no site Metrópolis falando que o Felipe Martins teria saído do Brasil. Nós temos o print dessa reportagem, que já comentamos aqui em outras ocasiões, só para a gente exibir. Daqui a pouco a gente traz, então, Silvio, mas a gente já comentou aqui algumas vezes que Guilherme Amado teria publicado essa informação, está aí na tela para quem nos acompanha, então ela é de investigado. Felipe Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. E aí agora há uma investigação, há uma suspeita de fraude nos registros de entrada, então, de Felipe Martins, algo que precisa ser devidamente investigado. Silvio, boa noite.
Ao que parece, o jornalista que escreveu esse post, essa matéria, também evaporou. Boa noite, Paula, querida, Ana, Pioto, boa noite, meu mestre Augusto Nunes, meu irmão, boa noite para você que nos acompanha. Olha, Paula, esse caso do Felipe Martins, para mim, é a maior excrescência, é das maiores barbaridades já vistas na história do judiciário brasileiro. O que dirá quando parte da Suprema Corte, a última corte recursal no país, com o envolvimento da Polícia Federal, com o envolvimento de um ministro que hoje comanda sabe-se lá quantos inquéritos que se comunicam, tentaculares, tudo em sigilo. Felipe Martins teve de provar que não viajou, que não fez a viagem que foi acusado de ter feito, e a própria viagem, se tivesse sido feita, se tivesse acontecido, não configuraria crime algum. Mas dentro desse universo de narrativas, dentro do que a gente está assistindo no Brasil, eu não vou entrar exatamente nessa operação última da Polícia Federal agora, envolvendo militares, porque imagino que chegaremos lá, mas diante de tudo isso, cortinas de fumaça, histórias mirabolantes, dentro de tudo isso, ele foi um preso político que merece reparação do Estado e, como a Ana bem disse, as coisas nos Estados Unidos da América são diferentes. E esse caso será tratado com lupa nos Estados Unidos. Porque se alguém deixou a digital ali, isso é um crime gravíssimo. E o Brasil, o brasileiro, não só o Felipe Martins, mas o brasileiro merece uma resposta. E tenho certeza que ela virá. Ademais, lembro também que o Felipe Martins, sempre que citado, ele é apontado como alguém que teria participado da criação de uma minuta de golpe. E aí, vamos falar sério. Tenho dito isso desde ontem. Seriedade, o Brasil precisa de seriedade. Minuta de golpe. Uma que sequer era uma quartelada, né? Eram aí os kits pretos, alguns oficiais que imprimiram uma minuta de um golpe dentro do Palácio do Planalto, como quem está dentro de um cartório ou de uma repartição qualquer. É difícil de acreditar, né?